Almas Crucificadas, pelo espírito Victor Hugo, psicografado por Zilda Gama. Livro 2º, Sonhos Funestos e Realidades Pungitivas. Cláudio Solano, com o olhar sempre dirigido para o castelo do companheiro de infância, viu o vulto, seguido por seu fiel Plutão, aproximar-se do local em que se achava. Uma onda de sangue lhe turvou a mente, e sob grande tensão nervosa que lhe eclipsava o raciocínio, empunhou um punhal corso que, desde muito, trazia à cinta, com precauções excessivas para que ninguém o descobrisse, nem lhe suspeitasse as intenções sinistras, e avançou alguns passos. Marcelo, que ia em busca de notícias daquele que considerava amigo, ao abeirar-se do local onde estava escondido o treslocado Cláudio Solano, teve um estremecimento inexplicável, advertido pelo rosnar de Plutão, de que algo perigoso estava iminente. De súbito, sem que o suspeitasse, foi atingido por uma descomunal pedra que lhe caiu às costas. Cambaleou, e ainda sob a dor e na semi-obscuridade, distinguiu o vulto de um homem com o rosto velado por um lenço. Por efeito talvez de mãos invisíveis, o lenço com que o criminoso buscava mascarar o semblante foi arrancado por brusca rajada do vendaval que então começava a cair, e quando bem próximo se encontrava o agressor do inditoso Marcelo, a este pareceu-lhe reconhecer o seu mais leal amigo. A dor moral daquela imprevista descoberta causou-lhe abalo tão intenso que preferiu a morte a sobreviver a esse doloroso sucesso. Logo após, sentiu a penetração do punhal cravado pelas costas do lado esquerdo, atingindo em cheio o coração. Por terra, estertorando, a golfar sangue e sob indizível impressão, murmurou a custo, parecendo mais um prolongado soluço o que pronunciaria pela derradeira vez naquela existência. Cláudio, por que me feriste? A desditosa vítima, sem compreender a causa de tão brutal atentado, entrou em agonia, enquanto, enfurecido, alucinado de dor, voltou Plutão ao solar do cisne, em vertiginosa carreira com a cabeça ensanguentada. Cláudio não teve ânimo de arrancar o punhal que cravara em Marcelo. Depois de fitar, com desvairado olhar, o cadáver do desditoso castelão, pôs-se a correr em direção aos escombros onde deixara o corcel em que iniciara a sangrenta viagem. Fugia ele, com inexprimível pavor do local do desumano fratricídio, mas levava consigo o peso de bronze, de densidade inapreciável, de um remorso voraz que lhe havia de corroer todas as alegrias da funesta existência. A impressão indefinível que lhe causara o traiçoeiro golpe, vibrado no incauto Marcelo, ficou-lhe gravada indelevelmente no íntimo, como se o seu próprio coração houvesse sido apunhalado. Não lhe sairia mais da mente aquele trágico instante que se tornou eterno. Momento dramático e funesto que não o deixaria jamais fruir a maior de todas as venturas que ele tarde compreenderia, a paz espiritual. Houve outro detalhe que, desde então, nunca mais se lhe desvaneceu do íntimo e lhe fustigava a alma incessantemente. Quando o desventurado Marcelo e Plutão se aproximaram do fatídico local onde ele se ocultara, o homem não o descobrira, mas o cão, com a argúcia com que fora dotado pela natureza, o pressentira,
rosnando significativamente antes que o enxergasse. Queria ferir o antigo companheiro sem ser percebido nem reconhecido, mas misteriosa força lhe arrancou do rosto o lenço albanês com que o velara, patenteando-o totalmente ao que fora sacrificado à sua insânia. Quem o havia feito? Ignorava-o. Havia muito notara ele a aversão que lhe votava o cão. Marcelo, bom e perspicaz, considerava o desvelado amigo, porém não sabia definir a hostilidade demonstrada pelo fiel irracional. Este manifestava incontidos impulsos de ferocidade ao perceber a presença de Cláudio Solano. Mas, naquele instante trágico, fitou-o de outra forma. Havia verdadeira angústia naquele olhar límpido e sincero. Fitou-o com verdadeira dor, percebendo que o perverso e desleal amigo estava à espera do bondoso Senhor, que o animava como se fosse um verdadeiro afeiçoado, cuja amizade enchia-o de contentamento. O homem, o chamado rei da criação, ainda não havia notado nenhuma anormalidade no proceder de Cláudio. O cão, o irracional, pois, foi o primeiro ser vivo a constatar, através do olfato psíquico, a presença do criminoso oculto na cabana em ruínas. Encontraram-se por momentos no mesmo local, em atitudes opostas, o homem e o cão. O chamado irracional mostrava-se desvelado e leal, o ser pensante, bárbaro e impiedoso. O quadrúpede manifestava generosidade e nobreza de sentimentos, e o homem, hipocrisia e crueldade. Onde havia, pois, a superioridade do homem sobre o animal domesticado? Ali, pois, naqueles indefiníveis instantes, desventuradamente estavam em confronto a meditada crueldade do homem e a comovedora afeição do animal. Eclipsara-se a fagulha celeste na alma do mísero homicida, que já havia terçado armas em defesa do túmulo de Jesus, embora no grau de aventureiro e não de crente, tendo, porém, proferido um sagrado juramento em nome de Deus, de São Miguel e de São Jorge. Abre aspas. Prometo ser piedoso, valente e leal. Fecha aspas. Ele que jurara ser fiel ao mestre da Galileia, procedera tão indignamente quanto o Iscariotes, armando o braço para cravar em um coração afeiçoado e sincero um punhal de dupla criminalidade, moral e material, pois ceifara uma vida generosa e premeditara a posse de uma esposa tão fiel e nobre quanto Cita. Como elucidar a maravilhosa intuição que possuía Plutão, percebendo antes que tal pensamento germinasse em um cérebro humano, a presença do adversário Cláudio Solano? Como pudera ele penetrar-lhe o íntimo, devassando no recôndito do coração a premeditada perfídia, antes que fosse ela exteriorizada? Por que se enfurecia o cão ao vê-lo ingressar no solar do cisne, pacificamente, antes que se patenteassem os seus pérfidos sentimentos, os seus sinistros projetos? Que desconhecida faculdade psíquica possuía ele, ignorada da ciência terrena, desvendando no amigo de ontem o desalmado adversário de amanhã? Quantos enigmas ainda insolúveis a serem elucidados
pelo envaidecido rei da criação que, no transcurso dos séculos, vai erguendo não o decantado véu de Ísis, mas uma espessa e quase impenetrável cortina que intercepta a claridade deslumbrante do sol da realidade. O irracional e o homem, por mais que combatam essa asseveração, os orgulhosos do mundo científico têm uma alma imortal que progride no decurso dos séculos através de penosos estágios. O cão, pois, possui faculdades apreciáveis, sentimentos afetivos nobres, predominando o da fidelidade que, infelizmente, é o menos desenvolvido nos seres humanos, primitivos ou pouco evoluídos. Ser fiel ao próximo é possuir uma das mais excelsas virtudes, a que faltou até em alguns dos discípulos do Mestre dos Mestres, Jesus. Ter lealdade é ser amigo dedicado a outro ente, incapaz de o ludibriar, é ser infenso à traição, um dos mais condenáveis delitos morais. Jamais um cão trai o seu senhor, antes é capaz de se arrojar sobre um malfeitor e imolar a vida para defendê-lo. No entanto, o homem, o racional consciente, muitas vezes é infiel à consorte, aos amigos, aos próprios irmãos e pais que lhe insuflaram a vida, educaram e alimentaram, que por ele se sacrificaram com heroicidade ignorada e inexcedível. Revela-nos o cão notáveis virtudes: lealdade, submissão, denodo na defesa do amo, abnegação no cumprimento de seus humildes mistérios, no sacrifício da vida em prol da do que o criou e alimentou. Não patenteia servilismo, e sim reconhecimento e fidelidade que não se podem confundir com aquele. Um é treva, outro luz. Plutão, à semelhança da maioria dos animais de sua raça, tinha faculdades anímicas dignas de reparo, sobressaindo a da vidência e a da percepção sensitiva. O cão enxerga nas trevas, nos abismos da terra e das almas, e quase sempre, em vez de fixar a vista para devassar o ser humano, utiliza o olfato que pressente as irradiações de quem se lhe aproxima, percebendo se são maléficas ou benéficas, as de um amigo ou adversário, pois para ele há como que o suave aroma de uma rosa ou a exalação nauseante do perverso que concebe espantosos delitos. O olfato, para ele, é assim uma segunda visão, uma percepção psíquica de grande potência, um verdadeiro portento com o qual foi dotado pela natureza. A sagacidade do cão é às vezes superior à do homem. Eis a triste conclusão a que chegamos. Ultrapassa a dos mais famosos dos investigadores racionais. Essa emanação psíquica, pressentida pelo cão, constitui a chamada intuição que atua também à distância nos vegetais e em todos os seres, afetando-os, causando-lhes, em numerosos casos, o aniquilamento da vida orgânica, fenômeno esse constatado há muitos séculos pelos romanos que lhe deram o nome de jetatura. Plutão, após a heróica e fracassada defesa que se fizera do amo, voltou, também ferido, ao solar do cisne, onde sua chegada, com a cabeça contundida e em sangue, sozinho, causou enorme apreensão a todos os habitantes do Alcázar. Cláudio, desatinado, mas no veemente desejo de dissimular o seu abominável fratricídio, mal ouvir as derradeiras palavras pronunciadas pelo desventurado agonizante, pôs-se a correr,
desviando-se da estrada real, emaranhando-se por vezes nos caules das árvores em busca do local onde deixara atado o cavalo, sem, contudo, atinar com o paradeiro. Um aturdimento de embriaguez lhe obscurecia a mente. Dir-se-ia que suas pernas vergavam, mal firmes sobre o solo, dificultando-lhe a fuga que desejava encetar em direção leste, da Ilíria, que conhecia minuciosamente. Súbito, irrompeu um vendaval, sacudindo com violência as árvores. Empurrado quase pelo tremendo furacão, aumentou sua velocidade na fuga, vencendo incalculável distância do local do crime, até que, exausto, tombou sem sentidos no solo, inundado sob o ribombar dos trovões que, dir-se-ia, o amaldiçoavam e com açoites líquidos o atingiam quais bombardadas aéreas arrojadas do infinito, desejoso de punir o hediondo delito. Assim permaneceu inconsciente até ao amanhecer, com as vestes encharcadas, a boca desmensuradamente aberta, tendo certamente sorvido tragos da enxurrada. Sentia dolorido o corpo e, embora estivesse com as roupas embebidas de água e lama, era presa de sede intensa e de incoercível tremor da cabeça aos pés. Dor compressiva na cabeça dava-lhe a sensação de um arroxo de ferro esmagando-lhe a fronte. Julgou que fosse enlouquecer. As ideias estavam confusas, mas julgava ouvir uma velada voz, não com os órgãos auditivos, e sim percebendo pela vez primeira a existência de algo em seu organismo que possuía aquela faculdade. Há de entender o que não vinha do mundo material dos sons, mas certamente da sua própria alma, da qual duvidara até a véspera daquele dia fatídico. E assim esteve longas horas, qual acontece sempre aos transgressores das leis divinas e sociais. Afinal, um lenheiro, tendo-lhe percebido os gemidos, desviou-se da estrada principal e encontrou-o, escaldante de febre, semi-morto, sobre a relva alagada naquela região, distante do solar das Sereias, 5 milhas marítimas, mais ou menos. Compadecido do desconhecido viajante, aquele agreste morador de rústica choupana, pouco afastada do local, providenciou para que fosse Cláudio conduzido para um improvisado leito, onde esteve por muito tempo quase inconsciente, delirante e, por vezes, enfurecido, parecendo prestes a perder a razão, escorraçando em brados um inexistente animal. Marcelo, desde a confissão de Cláudio Solano, em noite novidável para ele e sua estremecida companheira de existência, percebeu que secreto dissabor o dominava, desvairando-o, pois nunca lhe ouvira blasfemar e patentear tanto menoscabo pelos deveres morais. Dioneia compartilhava de tais temores, maiores do que os do seu consorte, sabedora que era da causa secreta dos cruciantes padecimentos do senhor do fatídico solar das Sereias. Por vezes, durante a noite de vigília, desejara confessar ao esposo: Marcelo, não te penalizes tanto pelo revoltado Cláudio, porque não merece a tua compaixão. Afasta-te daquele hipócrita que deve estar projetando alguma vilania contra o seu melhor amigo. Um tremor, porém, a detinha. Marcelo exigiria de certo a confissão integral do que o traidor lhe havia dito, e embora sabendo o compassivo e justiceiro, temia, contudo, um violento impulso de dignidade ferida, um desforço, aliás merecido,
contra quem atentava assim contra a honra do seu lar. Perplexa e insone, optou pelo silêncio, esperando o afastamento de Cláudio para revelar a verdade ao marido. Aguardou, pois, com receios bem fundados, o escoar do tempo com seus consequentes sucessos. Esperaria o nascimento do primogênito, já previsto para breve, e, tão logo se verificasse a partida de Cláudio Solano, contando com o natural arrefecimento da indignação do consorte, confessaria a verdade sem subterfúgios. Na tarde em que vira o esposo partir em direção ao solar das sereias, quis seguir-lhe os passos, mas ele a isso se opôs, mesmo que fosse na sege, pois a região em que residiam era bastante acidentada e receava um abalo prejudicial ao estado em que ela se encontrava. Dioneia viu-o sair do lar acompanhado pelo vigilante e inseparável Plutão. Marcelo preferiu fazer o trajeto a pé, como sucedia sempre que se dirigia à residência do amigo de infância. Dioneia, apreensiva, antes que dele se apartasse, aconselhou-o: Marcelo, se Cláudio quiser reproduzir as loucuras que anteontem aqui proferiu, não faças comentários e retira-te logo, pois temo que ele esteja com as faculdades mentais desequilibradas. Tens razão, minha Dioneia, mas não o temas, porque sempre fomos amigos dedicados, e não posso conceber o pensamento de que ele, mesmo desatinado, me cause algum dano. Jesus que te proteja e ao desventurado Cláudio, exclamou ela em lágrimas, tomada de inexplicável e súbita emoção. Marcelo beijou-a na fronte e partiu, ansioso por saber notícias daquele a quem considerava amigo, tendo dito à consorte para tranquilizá-la: é provável que Cláudio já esteja em viagem desde o alvorecer. Quero que faças uma prece fervorosa a Jesus em sua intenção, minha querida. Havia muito que Dioneia fizera reparo na atitude suspeita de Cláudio, porém, guardava disso verdadeiro sigilo para não desgostar Marcelo. Ela, que pertencia a uma família essencialmente cristã, sentia indizível conforto após as preces ao Redentor, mas naquela tarde em declínio, sem atinar com a origem, sentia-se invadida por um desconsolo que lhe trazia pranto aos olhos. Ansiosa, aguardava o regresso do adorado esposo, suspeitando, sem saber porquê, que talvez jamais essa aventura lhe seria concedida. Assim, com os olhos aljofrados de lágrimas, foi ao encontro do seu genitor e de Apeles, dizendo-lhes: não estou tranquila, desde que Marcelo partiu para o solar das sereias. O trajeto não deixa de ser longo, está ameaçando temporal, e eu receio que lhe suceda algum acidente. Túlio e Isócrates tentou dissipar-lhe a inquietação, porém, não o conseguindo, comunicou a Márcio Tassiano as apreensões da filha e prometeu que ele e Apeles iriam ao encalço do genro, decorridos alguns momentos. Márcio aprovou-lhe a resolução e, coparticipando dos até então infundados temores da jovem esposa, explicou como fazer o trajeto preferido pelo filho quando ia ao solar das sereias. Antes de sair, Isócrates havia dito à filha, atemorizada por presságios que ele julgava infundados: não te aflijas, filha. Marcelo não tem inimigos e, além disso, foi acompanhado de Plutão, que, em caso de perigo, seria o melhor defensor. Bem o sei, meu pai, e dou graças a Jesus por ser Marcelo estimado por todos. Não sei, porém, se Cláudio Solano ainda se encontra no Alcázar. Acho-o tão transformado e sem critério, murmurou a jovem, não querendo despertar suspeitas sobre o verdadeiro móvel de seus receios,
que julgava legítimos, depois que se capacitara da hipocrisia do conde de Morato. Geucira e Márcio estavam de acordo com as apreensões da nora. Túlio, porém, a todos tranquilizou, dizendo: hoje estive com um dos agregados do Solar das Sereias e soube que Cláudio vai partir para a ignorada região. Todos que o conhecem têm observado a mudança operada em suas atitudes e julgam que seja ele levado à loucura. Que Jesus se compadeça de Cláudio e lhe permita recobrar o senso, pois sempre foi o melhor companheiro de Marcelo, mostrando ser amigo verdadeiro, murmurou Márcio, sentindo-se inquieto, embora não justificasse os temores, tanto quanto Dioneia, que acreditava nos presságios, qual as pitonisas da Grécia, sua pátria. Ao sair, Túlio, vestindo espesso casaco, de vez que o tempo ameaçava temporal, dissera para destruir fúnebres vaticínios: até breve, voltaremos dentro em poucos instantes, trazendo Marcelo para a tranquilidade de todos. Havia ele desaparecido em uma curva da estrada, quando, às súbitas, surpresos e assustados, constataram, os que haviam permanecido no solar do Cisne, a volta de Plutão, com a cabeça ensanguentada, ganindo e deixando suspeitar que algo de muito grave havia ocorrido. Aproximando-se, tentou ele segurar pelas calças o velho Márcio e arrastá-lo para um local que só ele conhecia. Compartilhando, então, da angústia da nora e quase desfalecendo, murmurou a custo: alguma coisa muito desagradável deve ter acontecido a meu filho. Chamou alguns servos mais dedicados. Armaram-se todos e saíram, estugando os passos, e logo divisaram, distantes embora, meio indistintamente, os vultos de Túlio e Apeles e Sócrates, que não tinham visto Plutão, porque este não regressara pela estrada principal, e sim por um atalho. Arrastando-se quase, quis Plutão seguir os que iam à procura de Marcelo. Mas a dor que o atormentava fez que permanecesse inerte à soleira do castelo, arquejante, após haver cumprido o sagrado dever de indicar à família do seu desditoso dono o que ocorrera. Ao avistar os indecisos vultos de Túlio e seu filho, Márcio Tassiano gritou por seus nomes. Cientes então do regresso do cão, ferido, dirigiram-se ao castelo de Cláudio Solano em busca de notícias tranquilizadoras. Chegando, porém, na encruzilhada que constituía uma das divisas dos dois solares, quase nas fronteiras do Epiro, avistaram em decúbito dorsal, com o braço esquerdo curvado sobre o peito e o direito formando um ângulo reto sobre o solo, o cadáver do infortunado filho de Márcio Tassiano. Um grito em uníssono vibrou: Marcelo foi assassinado. Meu filho, meu adorado filho, que malvado teve coragem de lhe tirar a vida, sendo ele tão generoso e bom? Exclamou Márcio, abalado por soluços incoercíveis. Explosões de dor e de indignação partiram de todos ao constatarem o doloroso sucesso. O infortunado genitor de Marcelo, ajoelhando-se, verificou que finalizara a vida daquele ser querido. Desolado, viu o punhal corso cravado nas costas, do lado esquerdo do cadáver. Com a mão trêmula por indômita emoção, Márcio retirou a fatídica arma do corpo do filho, dizendo em prantos: hei de guardar este maldito punhal e por ele descobrir o assassino do meu querido Marcelo. Precisamos comunicar o acontecido às autoridades, pôde murmurar Apeles contristado.
Vou regressar ao solar para, com as devidas precauções, preparar os ânimos antes que seja conduzido o cadáver. Além disso, o temporal se aproxima. Eu te acompanho, meu filho, disse Túlio, prevendo o golpe para a alma da sua estremecida Dioneia e para a desventurada mãe do assassinado. Dioneia, no alpendre do solar, tentava penetrar as trevas noturnas com olhar lacrimoso, depois de haver orado fervorosamente para que o caro consorte voltasse ao lar sem que lhe sucedesse qualquer acidente. De súbito, divisou na penumbra da noite os dois vultos cambaleantes de Apeles e seu pai. Que aconteceu a Marcelo? Interpelou com alterada voz, tendo ao lado Geucira, cujo coração materno também augurava alguma funesta ocorrência para com o filho. Coragem, filha, não te entregues ao desespero, respondeu Túlio, abraçando-se àquela que se considerava até então mãe venturosa. Um duplo grito ressoou e as duas infortunadas damas caíram às súbitas sobre um canapé, semi-amparadas por Apeles e seu consternado genitor.